É isso, hoje eu não vou nem esperar o jogo terminar. Fluminense 4-0 em cima do Volta Redonda, classificado. Não tem como a gente especular que outro resultado, que o Volta Redonda vai empatar lá, já que tem a vantagem dos dois empates, dos dois resultados iguais aí, segundo esse regulamento da FERJ. Não tem como a gente nem pensar nessa possibilidade. O Fluminense pode, inclusive, poupar no jogo que vem, né? Visto que o Flamengo, que muito provavelmente é o nosso adversário na final do Carioca, vai jogar contra o Vasco, que é um clássico, tudo pode acontecer. Eu acho que o Flamengo se classifica por ter mais time, mas é um clássico e tudo pode acontecer. Mas o Fluminense sai com essa vantagem enorme de poder poupar, de ter, né, assim, a sua classificação garantida. E a gente vai para a final do Carioca depois de praticamente ter sido eliminado. E eu fui um dos que falei aqui que o Fluminense já estava eliminado do Carioca, que talvez poderia ficar, inclusive, fora aí da Taça Rio. E, cara, será que eu vou queimar a língua aqui com o Mano Menezes? Será que eu critiquei sem deixar o trabalho evoluir? Porque eu falei que eu não estava vendo nenhuma evolução. E eu não via mesmo nenhuma evolução até o jogo de hoje. Hoje o Fluminense jogou contra o Volta Redonda, que não é um time ruim, tá? E eu digo isso assim, cara, até 2 meses atrás eu era morador de Volta Redonda. Morei lá durante muito tempo, morei na minha adolescência, morei nos últimos 5 anos também. E assim, não vou dizer que eu acompanhava a rotina do Volta Redonda, não acompanhava a rotina do Volta Redonda, mas conheci algumas pessoas ali de dentro ali do Volta Redonda que participavam ali um pouco mais de perto. E sim, cara, Volta Redonda é um time, é a quinta força do estado do Rio, é um time que acabou de subir para a Série B e que esbarrou aí nessa classificação para a Série B nos últimos anos, conseguiu se classificar e não à toa tá na semifinal do Campeonato Carioca, tá? Volta Redonda é um time, assim, que precisa ser respeitado. E hoje o Fluminense se impôs, assim, a gente conseguiu construir uma vitória incontestável em cima do Volta Redonda, fazendo o jogo como eu cobrei aqui muitas vezes, né? O Fluminense jogar como time grande e entender que o time pequeno é o Volta Redonda. Cara, eu não vou tirar esse fora mano que tá aqui em cima por enquanto, porque eu acho que a gente tem que ter uma consistência ainda, a gente tem que ter uma sequência boa de vitórias, de boas apresentações para eu tirar isso daqui. Eu ainda acho que o Mano Menezes não é o técnico certo para o Fluminense, mas no jogo de hoje eu tenho que admitir que teve uma evolução, cara. Eu não me iludo, tá? Com vitória em cima do Águia de Marabá, vitória em cima do Bangu, vitória em cima do Nova Iguaçu. Eu acho que isso aí é obrigação do Fluminense. A Águia de Marabá, o Fluminense fez 8, poderia fazer 10. E se tivesse feito 10, né? Não vou dizer assim, pô, cara, eu não fico feliz, não fico surpreso, mas se tivesse feito 10, é obrigação do Fluminense fazer esse tipo de coisa contra esse tipo de adversário. Agora, hoje contra o Volta Redonda, teve uma evolução sim significativa, fez um jogo bom também contra o Vasco. Contra o Flamengo, não achei o jogo bom de nenhuma das partes. Acho que o Flamengo não jogou muito bem. O Fluminense se defendeu ali, não deixou o Flamengo jogar, mas também não criou quase nada. E assim, o torcedor ele vai no estádio para ver o time criar, para ver o time ser ofensivo, para ver o time fazer gol, né? Ninguém tá ali só para se defender. Não digo que o Fluminense só se defendeu, como o Felipe Luiz quis dizer ali depois do jogo, que o Fluminense sempre vem para se defender contra o Flamengo. Não digo que foi isso que aconteceu, mas o Fluminense não criou, né? Não fez um jogo assim que eu acho que teve o protagonismo que o Fluminense poderia ter, né? Pelo menos assim, ali claramente você tem que ter uma divisão de protagonismo entre os times, que é o que eu espero ver na final. O Flamengo vai propor jogo, o Fluminense vai propor jogo, e a gente vai ter um jogo franco entre a maior rivalidade do estado do Rio, uma das maiores rivalidades, talvez a maior rivalidade do futebol brasileiro. Jogo de hoje. Fluminense, assim, como eu disse, Fluminense não tomou conhecimento do Volta Redonda, jogou muito, muito bem, e uma coisa que a gente não via há muito tempo todos os jogadores do Fluminense fazendo boas partidas. Hoje a gente não teve ninguém que a gente possa apontar assim, cara, esse daqui destoou. Por exemplo, a gente viu o Freitas aí errando nos últimos jogos, a gente viu coisas desse tipo. Hoje não, cara. Hoje o Arias jogou muito bem no meio campo, criou, finalizou, fez um golaço. O Germancano recuou um pouco em alguns momentos, participou das jogadas, inverteu jogada, não errou passe, não matou jogada também, uma coisa que é uma crítica que eu faço às vezes ao Germancano, porque assim, cara, é ídolo, é artilheiro pra caramba, mas muitas vezes ele mata a jogada ali e faz algumas coisas desnecessárias. Não foi o caso de hoje. Hoje o Germancano foi muito participativo. O Serna, que eu sempre falo bem dele aqui, eu sei que o Serna não é um gênio, tá? Mas eu vejo muita gente criticando, eu acho isso muito exagerado.
Serna hoje jogou muito bem, participou, criou, deu passe, fez jogadas assim muito inteligentes, inclusive hoje o Serna, que é uma das críticas que as pessoas fazem aí, mas hoje ele foi muito bem também, e sem falar do Canóbio, né, que muita gente falou que o Canóbio não sabia fazer gol e já é o 5º gol dele no Fluminense. Tá só começando o ano, então o Canóbio fez 9 gols no ano passado e já fez 5 esse ano no Fluminense. Então as coisas estão acontecendo. Eu só acho que assim, a gente ainda não pode se empolgar porque o Fluminense construiu esses resultados muito contra times muito inferiores, né? O Fluminense conseguiu vencer o Nova Iguaçu, o Bangu, o Águia de Marabá. Hoje o Volta Redonda, que é um time de segunda divisão e desses é disparadamente o melhor, né? Assim, não tem nem comparação. O Águia de Marabá parecia um time sub-15 jogando contra o Fluminense, mas hoje a gente enfrentou um time que merecia respeito, merece respeito, e que eu achei, sinceramente, que faria um jogo muito mais franco contra o Fluminense, mas o Fluminense conseguiu se impor desde o primeiro minuto, né? A gente tá vendo aí os números da Flash Score. No jogo, o Fluminense ficou com 61% de posse de bola, uma coisa assim, que já mostra ali, né, um domínio, uma imposição do Fluminense desde o primeiro minuto, cara. O primeiro gol do Canóbio, ele sai cedo, não é só porque o zagueiro ali do Volta Redonda errou o passe ali, de maneira ridícula. Não à toa foi substituído ainda ali no intervalo, na parada técnica ali no primeiro tempo. Não é só por isso. É porque o Fluminense estava, né, tentando buscar ganhar campo, não deixar o Volta Redonda respirar para se impor e construir o resultado rápido. E conseguiu fazer isso. 61% de posse de bola, 14 finalizações. O Volta Redonda deu 5 finalizações. O Fluminense teve dessas finalizações 6 no gol, né, e fez 4 gols. Então, cara, das bolas ali que foram no gol, o Fluminense conseguiu fazer 4 desses gols aí. É um bom aproveitamento, né? De modo geral, 14 finalizações e 4 gols é um aproveitamento excelente, quase 30% ali, mas assim, o Fluminense se impôs, conseguiu construir, né? E assim, os números aqui falam por si só. O Fluminense fez uma grande partida como há muito tempo a gente não fazia. A gente tem que destacar, cara, a boa atuação que o John Arias fez ali pelo meio. Essa semana a gente teve a boa notícia aí de que o Paulo Henrique Ganso já vai voltar a treinar, já vai poder voltar a jogar em breve, mas tem funcionado, tá? Assim, hoje eu acho que foi o melhor jogo ali do Arias jogando no meio campo. Não é, né, assim, não é que não é a posição que ele joga melhor, mas não é o lugar onde a gente acha que ele pode render mais no Fluminense, porque a gente tem o Paulo Henrique Ganso, que é um meio campo excelente, é um 10, como poucos no mundo, como poucos no Brasil aí. Claro, fazendo toda aqui, né, a ressalva, toda a ponderação do momento ali físico, tático, de tudo que envolve futebol brasileiro e o Paulo Henrique Ganso, que já tem uma certa idade e tudo. Mas, cara, na trajetória dele, a gente sabe que o Ganso é um cara raro no futebol mundial. Não deu certo na Europa por outros fatores, mas a gente sabe que é um cara raro. Tendo ele, é claro que a gente quer ver ali o Arias jogando na ponta, mas não tendo, cara, o Arias está funcionando muito bem no meio campo, e hoje para mim foi a melhor partida dele. O passe que ele deu ali pro Canóbio, excelente, depois daquela finalização de um golaço ali. Cara, quem me acompanha aqui muito provavelmente vê também aí às vezes o Gugu, né, o Gugu Tricolor, que também é de Volta Redonda, e ele fala, cara, o Arias jogando é conteúdo adulto. Realmente hoje, mais uma vez, ele mostrou isso. E, cara, funciona muito bem. A renovação dele com o Fluminense aí é a melhor contratação que o Fluminense fez no ano, sem dúvida. E agora o retorno do Paulo Henrique Ganso. A gente passa a saber que tem um ponta excelente, que pode ser um meio-campo excelente também. E o Fluminense vai se montando, vai se construindo aí e tendo opções para mostrar futebol, tá? Hoje o Fluminense mostrou futebol. E é o que a gente quer ver na final do Campeonato Carioca ali contra muito provavelmente Flamengo. Tudo pode acontecer, como eu disse. O Flamengo ganhou por 1-0 ontem com o gol do Bruno Henrique. Mas, assim, elenco por elenco, o elenco do Flamengo é muito superior ao do Vasco. O Vasco tem uma série de problemas ali internos também, que com certeza reflete em campo. Então a gente, né, muito provavelmente vai ter um Fla-Flu aí na final. 2 jogos no Maracanã. 2 jogos, assim,
os mais importantes aí do Campeonato Carioca, não é só porque é final, cara. É assim, o Campeonato Carioca ele é um campeonato pouco atrativo. Já falei isso aí, e é a minha opinião, e sinceramente não é porque o Fluminense vai pra final que isso muda pra mim. Mas o clássico em si, um clássico desse na final, aí passa a ter uma relevância e, sinceramente, às vezes o jogo ele é mais relevante do que o resto do campeonato todo, tá? Ter um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca faz o campeonato ter um significado que talvez não teria aí se a gente eventualmente visse um, sei lá, Fluminense e Volta Redonda, como foi hoje, se fosse na final, ou até um Flamengo e Volta Redonda, sei lá, qualquer outro jogo que não fosse clássico faria o Carioca não ter a mesma relevância, como foi no ano passado, Flamengo e Nova Iguaçu, com Flamengo comprando o jogador contratando o jogador do Nova Iguaçu antes da final e o jogador não entrando em campo. É uma coisa meio ridícula, né? Então, tendo um Fla-Flu na final, passa a ter um significado, passa a ter mais motivo para que a gente possa assistir esse jogo e dar uma relevância aí. A gente não vai contar aqui quantos títulos o Fluminense tem, ou o Flamengo, não. A gente vai contar aqui que a gente venceu um clássico na final e a gente venceu um Flamengo que, com toda a soberba, sempre sofre para ganhar do Fluminense. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Esqueci mais uma vez aqui de pedir para você se inscrever, mas se você viu até o final, se inscreve, deixa like, deixa comentário e até a próxima. E é isso aí.